Natália, eu que agradeço, foi um prazer participar, espero estar mais vezes aqui ao longo dessa campanha, né? Obrigado. Venha presencial e também virtualmente, diretamente lá do nosso estúdio de São Paulo. Valeu, viu? Bom trabalho aí. Valeu, um abraço a todos. Valeu. Bom, e a gente vai continuar falando de São Paulo, principalmente do Sudeste, e aí por uma situação muito ruim, que é a das ventanias. Subiu para 3 o número de mortes provocadas pela forte ventania que atingiu o estado de São Paulo nessa quarta-feira. As vítimas são de Santos, no litoral sul, São Sebastião, no litoral norte, e Cesário Lange, no interior do estado. Isso é muito interessante. Litoral sul, litoral norte e interior do estado. Ou seja, são muitas as regiões que estão sofrendo com essa situação das fortes ventanias, né? Não é nem de chuva que a gente está registrando aqui, isso tudo dado da Defesa Civil. As rajadas de vento chegaram a 83,7 km por hora em Santos, 75,3 km por hora na capital paulista e 65,5 km por hora em Cesário Lange, no interior. Para a gente conversar sobre a forte ventania no estado, a gente vai receber a diretora adjunta de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, a Ludmila Alcântara. Ludmila, muito bom dia. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis para a gente falar dessa situação tão importante. É muito curiosa essa situação, Ludmila, que muita gente pode confundir achando que é chuva, que é de chuva que a gente está falando. A gente não está falando de chuva, a gente está falando de ventania, né? E só isso, só entre aspas. Bom dia, Natália. É um prazer falar com vocês, todos os espectadores da Metrópolis. Realmente, a Defesa Civil emitiu um alerta essa semana acerca dessa frente fria que atingiu várias cidades, vários locais do estado de São Paulo, com destaque para a faixa leste, como foi citado, com destaque para a capital e região metropolitana. Então, ontem acompanhamos desde as primeiras horas do dia todos os impactos no estado e nesses municípios referente a essas rajadas de ventos. A Defesa Civil já tinha emitido um alerta acerca da possibilidade dessa frente fria. Essa frente fria, lembrando que ela veio do sul, então a gente já teve transtornos, vários transtornos no Rio Grande do Sul. Então ela passou pelo Paraná e foi chegando em São Paulo aos poucos. Lembrando que essa massa de ar frio, ela empurrou a massa de ar quente que atuava aqui, e daí, por isso, falando numa linguagem menos técnica, mas de mais fácil entendimento, então essa substituição de massa trouxe chuvas convectivas, muitas nuvens, nebulosidade, chuvas e ventos. Então, prevíamos ventos fortes, rajadas de ventos fortes, e tivemos a maior rajada de vento registrada ontem foi no município de Itaporanga e no município de Itaí, que foi 124,9 km por hora. Ludmila, 124 km por hora. É muito alta a potência disso. Se a gente transferir para uma velocidade de um carro, se acontece um acidente com um carro a 120 km por hora, as pessoas vão se machucar muito. Eu queria falar sobre isso, sobre o quanto as pessoas são prejudicadas com essa situação. Ludmila, a gente consegue ver, e na imagem dá para ver que é extremamente perigoso. Mas o que pode acontecer com essas ventanias? Como as pessoas podem se proteger das ventanias? E essas mortes que a gente registrou aqui em 3 regiões diferentes aconteceram de quais formas, né? Destelhamento, gente que teve árvore que caiu por cima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas situações perigosas que acontecem com os ventos. Exatamente, Natália. Aqui na Defesa Civil, a gente trabalha sempre com a sazonalidade. Dependendo do período do ano, a gente tem algum tipo de fenômeno atuante. Então, basicamente, no período de verão, a gente tem bastante incidência de chuvas. Os principais acidentes, as principais ocorrências são relacionadas normalmente a enchente, alagamento. Também temos bastante rajadas de ventos. Depois disso, a gente já caminha para um outro período de estiagem, em que a gente tem mais impactos ambientais, então mais acidentes relacionados a queimadas. Só que uma coisa é fato, esse tipo de fenômeno ele impacta diretamente a população.
Então, por exemplo, os transtornos que nós temos no período de estiagem também afetam a população, mas não tão diretamente, porque normalmente a gente tem fogo em mata fechada, normalmente afeta mais o produtor rural, que mora numa área rural. Não é o caso desse tipo de fenômeno que afeta diretamente a população. Então, a gente sempre costuma dizer, fenômenos relacionados a rajadas de ventos, chuvas, elas costumam afetar diretamente a população e ter um impacto maior, principalmente para a sociedade. Então, a gente reforça aqui as nossas dicas para as pessoas aprenderem a se proteger, principalmente nesse período. Então, é importante, sempre que a gente tem a possibilidade de ventos, a gente evitar sair de casa. Então, se for o caso, adapte um compromisso, adie um compromisso, uma reunião, saia um pouco mais tarde do trabalho, não saia de casa naquele momento, porque a gente sabe que os principais acidentes são em ambientes externos, quedas de árvores, quedas de postes, abalos de estruturas metálicas. Então, é importante as pessoas ficarem em lugar fechado e se protegerem. E a gente falou também, você comentou de deslizamento e desabamento. O que é importante? Pessoas que moram em área de risco, como a gente falou no começo da nossa conversa, boa parte dos municípios afetados ontem foi no litoral. Então, é um local que já é bem propício à área de morro, de costa. Então, muitas pessoas moram nessas áreas de risco. Então, ficar atentos a sinais dentro e fora do ambiente, principalmente rachaduras, irregularidade do sol, algum barulho diferente que a pessoa não tá acostumada a escutar. É muito importante nesse período para a gente aprender a se proteger. Ainda assim, esses episódios de ventanias causam muito transtorno para a população e é o que vale, que é o nosso reforço, as nossas dicas para as pessoas aprenderem a se proteger e a gente passar por esse período de uma forma um pouco mais tranquila e mais segura. Com certeza, Ludmila. A gente, inclusive, daqui a pouquinho vai subir já os cortes dessa entrevista que a gente está fazendo, justamente para as pessoas conseguirem curtir, compartilhar lá no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e também nas nossas redes sociais. É bem facinho, tudo @Metrópolis. Vai para a conta principal, vai para a conta do Metrópolis em São Paulo, para as pessoas ficarem muito bem informadas e mandarem esses alertas também, que essas informações todas ajudam, assim como a Ludmila está falando, a própria Defesa Civil a fazer esses alertas à população. Ludmila, para a gente encerrar, tem previsão dessa situação se acirrar ou de melhorar? Como é que está a previsão para os próximos dias? Olha, Natália, o destaque já foi a quarta-feira. Então, ontem tivemos os maiores transtornos relacionados a essa frente fria. A partir de hoje, a tendência é que essa frente fria já se afaste do território, já perca força e a gente tem um cenário mais otimista. Então, as temperaturas tendem a ficar mais amenas, amplitude térmica não tão reduzida. Quando a gente fala de amplitude térmica, é a mínima, pouco mais distante da máxima, ou seja, a gente não tem aqueles episódios de frentes frias mais intensas, de quedas severas de temperaturas. Então, a tendência para os próximos dias é um cenário mais otimista, as temperaturas um pouco mais amenas, menos episódios de chuvas, de ventos, mas ainda assim estamos ainda válido esse período do alerta. Então, ainda hoje estamos aqui com o nosso gabinete de crise montado, mobilizado para acompanhar todos os possíveis transtornos que podem ter ainda reflexo desse alerta, mas o cenário é que a partir de hoje à tarde, amanhã, a temperatura já fique mais amena e já volte para a normalidade. Perfeito. Ludmila Alcântara, da Defesa Civil de São Paulo, esteve aqui com a gente para trazer todos esses detalhes importantes. Ludmila, a gente volta a conversar muito em breve para atualizar a situação aí do estado de São Paulo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Natália. A Defesa Civil está sempre à disposição. Um grande abraço. Abraço, um ótimo trabalho. O trabalho da Defesa Civil aí muito importante.